Rodrigo Barros e você. Oferecimento HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform, excelência no que faz. E Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. Ele é um dos políticos mais influentes do governo do estado de São Paulo e do seu partido, PSDB. Eleito deputado federal, na última eleição recebeu o convite do governador Geraldo Alckmin para dirigir a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Um dos seus maiores desafios é procurar resolver, junto com os prefeitos, os problemas comuns das grandes cidades, como enchentes, falta de transporte urbano e tratamento de lixo. Eu tenho o prazer de receber o secretário Edson Aparecido. Secretário, prazer receber em nossos estúdios. Prazer é meu, Rodrigo, poder estar aqui ao seu programa e poder debater questões, como você colocou, tão importantes para a região metropolitana de São Paulo. É verdade. Agora, antes de entrarmos nessas questões, eu gostaria de resgatar aqui um pouquinho dessa paixão pela política, que de fato o senhor tem, pela sua história, de quando ingressou na vida política, até para o nosso telespectador poder resgatar dentro de si, né, cada um de nós, esse valor da importância da política para nós. Como é que surgiu a política na sua vida? Olha, primeiro, Rodrigo, a vida pública, ela não se faz apenas quando você tem mandato, quando você tem a atribuição, a incumbência de representar a população. É fato. Eu comecei um pouco esse trabalho, me envolver com a política no movimento estudantil secundarista. Eu estudava numa escola secundarista na zona leste da cidade, né? E a partir dali começamos a nos movimentar naquele período de redemocratização do país. O ressurgimento da UNE, a luta pelas liberdades democráticas, a nova constituinte do país. E naquele momento comecei então a participar, a me envolver na luta por um ensino de maior qualidade no país, em São Paulo. Depois fui para a UNE, né? Fui membro do DCE Livre da PUC, sou formado em História na PUC aqui de São Paulo, e a partir daí o engajamento também na vida partidária, né? Claro. Num dos momentos mais importantes na história recente da democracia brasileira foi aquela invasão da PUC, né? Eu pertencia à Comissão ProUni, que estava reorganizando a UNE. Sim. E naquele momento, quando a gente reorganizava a UNE, a PUC foi invadida num evento que marcou a história recente do nosso país. Claro. E lá as lideranças do movimento estudantil foram presas. Né? Presas. Então nós fomos ali para o DOPS, o DOI-CODE aqui em São Paulo, e um grupo de líderes políticos foram nos visitar, né? Foi o Mário Covas, Fernando Henrique, o Serra, Montoro, né? Uma série de pessoas. Para entender o que havia. E para um pouco fazer esse papel de fazer com que as lideranças fossem soltas. Claro. E ali então eu conheci esse grupo de pessoas e passei a me ligar a esse grupo de pessoas que na época era do antigo PMDB, né? Depois o governador Montoro foi eleito e a partir dali passamos a ter uma vida mais partidária, né? Até que em 88 o PSDB surge, rompendo com o PMDB, exatamente com essas figuras, e eu passo a participar da formação do PSDB. Perfeito. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, a formação do partido tinha na sua constituição inicial o Montoro, o Covas, o Serra, o Geraldo Alckmin, e eu representava a militância do partido nesse contexto. Perfeito. Né? Começamos a organizar o partido, então, no estado inteiro. O Covas sai candidato a presidente da República em 89, né? Eu sou um dos coordenadores da campanha. E aí, de lá para cá, um trabalho que eu fiz sempre muito próximo desse grupo. Em 94, elegemos o Fernando Henrique presidente da República. Depois o Covas aqui em São Paulo governador, o Serra senador, eu coordenei a campanha do Serra na época, e disputo a minha primeira eleição para vereador na cidade de São Paulo nessa época. Né? Tive 3.800 votos, uma votação muito pequena, sim, né? Sim. Não consegui me eleger. Mas depois, então, vou trabalhar com o presidente Fernando Henrique, auxiliando o ministro Sérgio Mota num momento também extremamente rico da vida brasileira, Perfeito. Que foi o processo de privatização das telecomunicações. Só, antes da gente continuar essa tua carreira, eu só queria, dentro da fundação do PSDB, quando vocês instituíram de fato o partido e passaram a trabalhar por ele, por aqueles ideais, quais são os que mais te marcam?
Eu acho a defesa da ética na política. Eu acho que isso talvez tenha sido a grande marca que o PSDB trouxe para a vida nacional nesse período mais recente, né? Porque o país vem para a primeira eleição de presidente da República, com o presidente Collor eleito, que logo em seguida é impedido pelo Congresso Nacional, né? Então cresce de maneira muito forte a questão da ética na política, que persiste até hoje. Claro. Segundo, a ideia de que era possível fazer uma gestão moderna, séria, com compromissos, né? Dando à população serviços públicos de qualidade, né? No saneamento, na educação, na saúde, enfim. Então, eu acho que isso foram as coisas que mais marcaram, né? De um lado, essa postura em defesa da questão ética, de outro lado, fazer com que a gestão pública fosse uma coisa, algo competente, para dar a todo cidadão um serviço público de qualidade. E aí, talvez, Rodrigo, o exemplo mais marcante disso tenha sido realmente o processo de privatização das telecomunicações. Quer dizer, como a gente conseguiu fazer com que um serviço que hoje, você sabe, todo cidadão brasileiro praticamente tem acesso, está universalizado, 98% da população tem acesso, né, ao processo de telecomunicações, que foi... E foi justamente onde você participou também. Foi diretamente, quer dizer, porque aí ao lado do Sérgio Mota, que infelizmente depois morreu, né, a gente conseguiu fazer isso num trabalho realmente bastante importante para o Brasil. Acho que aquilo se transformou num símbolo de modernidade recente do Brasil. Secretário, você falou sobre a questão ética, que foi uma das principais visões do partido. Como é que o senhor encara hoje o momento que o Brasil vive? A gente está, de fato, evoluindo com essa questão e a gente tem um progresso com tudo que a gente está vendo por aí? Eu acho que sim. Eu acho que a única coisa que pode fazer o processo de depuração ética na política é a eleição, é a participação da população, né? Os Estados Unidos tem eleição há 250 anos, enfim. Claro. Nós temos eleição. Para você ter uma ideia, se nós formos pegar a história contemporânea do Brasil, desde o golpe de 33, né, naquela nova Constituição que foi formada, chamada polaca, né, você vai ver que os períodos de democracia no Brasil são muito pequenos. Claro. Né? Você tem uma eleição do Getúlio, que depois dá um golpe para permanecer no poder. Aí você tem logo no pós-guerra o período do Juscelino, também com o Juscelino, em seguida o Jango, e novamente um golpe, e mais 30 anos de regime de exceção. Né? Quer dizer, se você for contar 50 anos, nós tivemos 35 anos sem eleição para presidente da República, sem eleição para prefeito, sem eleição para governador. Quer dizer, então, esse processo se depura muito com a participação da sociedade. Então, eu acredito que tanto no executivo, como no parlamento, no legislativo, houve um processo de melhoria bastante grande. Agora, isso é um processo tem que sido contínuo, amadurecido, na verdade, amadurece, né? Contínuo, né? Nós estamos vendo aí agora. E isso é fundamental. Duas coisas. Primeiro, consolidar a democracia. E hoje acho que o Brasil tem uma democracia absolutamente consolidada. Sim. Aqui você, presidente da República é afastado, presidente do Congresso Nacional é afastado, enfim, e as instituições permanecem fortes, né? Sim. Você tem em alguns estados do país, sobretudo do Sul e do Sudeste, uma imprensa livre extremamente forte, Verdade. E uma garantia de democracia é a imprensa livre, né? Então, acho que isso, eu não tenho a menor sombra de dúvida que melhorou muito, precisa melhorar muito, mas acho que nós estamos num processo contínuo, onde, sobretudo, a sociedade tem um papel muito importante. Muito bom. Bom, o senhor falou da sua primeira, na verdade, primeiro momento onde o senhor foi candidato e teve uma votação pouco expressiva, e logo na sequência, na verdade, na sua segunda eleição a deputado, a segunda maior votação do estado de São Paulo. Como é que foi ganhar, e aí não essa segunda, mas já na primeira eleição e ser eleito? Como é que é essa sensação? É uma sensação bastante importante, né? A gente que escolheu a vida pública como carreira, né? Hoje eu vou completar, se Deus quiser, 20 anos de mandato, então a minha opção é a vida pública. Claro. Né? Eu estou dedicado a isso, né? Quer dizer, fazer com que a vida pública possa, de alguma maneira, melhorar a situação do país, do Estado, das pessoas, do cidadão. Então, em 98, eu fui eleito deputado estadual com 41 mil votos, fui o último do PSDB. 41 né?
1.008 votos. 1.008 né? votos. É difícil, porque na época era encher o Pacaembu, para você ter uma ideia. E eu sou corintiano roxo, né? Todo mundo tem um defeito. Essa é a gravata, roxo. Então. A gravata é em homenagem ao Timão. Ao Timão, não, por que defeito? Somos corintianos. Para você ter uma ideia, na véspera dessa eleição, eu fui com meu filho assistir um jogo do Corinthians. Eu estava muito desanimado, eu achava que eu não ia ser eleito, né? E aí anuncia o número de pagantes, 39 mil pagantes e tal. Aí meu filho me dá uma cutucada, falou, pai, dá uma olhada aí no estádio, é tudo isso que vai ter que votar em você no dia da eleição. Rodrigo, eu olhei para o estádio, eu falei, absolutamente impossível. Mas graças a Deus, enchi o Pacaembu. Conseguiu. Né? E aí depois na segunda eleição, fui o líder do Covas na Assembleia, do Geraldo, presidente do partido. Aí já fui o mais votado do PSDB, com 141 mil votos, e depois eleito deputado federal. Com 248 mil votos, quase 250 mil votos. Quase 250 mil votos. Sensacional. Acho que a gente falou de amadurecimento da ética e da democracia e da política, né? Esse amadurecimento da carreira pública é muito interessante e que é o que aconteceu com você. Eu acho assim, por que nós que estamos na vida pública precisamos ser esse teste, quer dizer, nós de 4 em 4 anos tem que passar num vestibular, é um vestibular duríssimo, né? E é um vestibular onde quem já está é julgado. Né? Então, eu fui 3 vezes julgado pela população, de certa forma. É um vestibular que é mais fácil estar fora do que dentro. É mais fácil. Claro. Né? Até porque o processo de renovação tem sido grande, felizmente. Verdade. Felizmente. Ainda bem para nós. Ainda bem. Claro. Quer dizer, então, esse é um julgamento que, graças a Deus, a gente tem conseguido... Eu acho que uma visão interessante. O que mudou na visão que você tinha, desde a criação e desde quando você foi para a vida pública, até hoje, no seu pensamento e na sua percepção em relação à vida pública? Eu acho que, primeiro, mudou porque o país se modernizou. Eu acho que as instituições se consolidaram, né? Eu comecei a vida pública sem mandato num período de exceção, de falta de democracia, né? De mudança do país, de virada de página do país. E hoje a gente vive uma situação completamente diferente. Sim. Uma situação das instituições muito sólidas, o parlamento, o executivo, a justiça, o Ministério Público, a imprensa. Quer dizer, então você tem um quadro totalmente diferente, né? Isso faz com que cada vez mais a sociedade tenha uma exigência muito maior de quem está na vida pública. Felizmente também. Claro. Quer dizer, então, isso eu acho que foi uma coisa que mudou bastante, Rodrigo, nesse período que vai... Enfim, do início da redemocratização até hoje. Muito bom. Bom, nós falamos aqui, hoje o Edson, além de secretário de desenvolvimento, é também deputado federal licenciado. E a gente vai falar no próximo bloco, então, justamente dessa gestão enquanto secretário e desses desafios. Tá legal? Vou te pedir um minuto. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o secretário Edson Aparecida. Até já. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o secretário de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecida. Secretário, falamos sobre política e sobre sua carreira no primeiro bloco. Eu gostaria agora de utilizar esse segundo bloco para falar sobre esses desafios que você enfrenta desde há 2 anos, na verdade, quando assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. O Estado de São Paulo, de modo geral, e aí principalmente essa relação entre a cidade de São Paulo e as cidades da Grande São Paulo, as cidades próximas a São Paulo, tem o grande desafio que é essa ligação, né? Vamos começar falando sobre algo que eu acho que muita gente se preocupa, que é a ligação entre Guarulhos e São Paulo. Vem aí Copa do Mundo. E mais do que a Copa do Mundo, nós temos muitas pessoas que moram em Guarulhos e que trabalham em São Paulo, ou que moram em São Paulo e trabalham em Guarulhos. O que o senhor tem de plano para essas 2 cidades? Olha, primeiro, essa questão metropolitana é a questão em termos de governança
de modernidade, a coisa mais importante. As grandes metrópoles do mundo só conseguiram avançar em qualidade de vida, em competitividade, em sustentabilidade, quando passaram a ter esse tipo de integração no planejamento estratégico. Perfeito. Né? Que o governador Geraldo Alckmin agora dá para essas regiões. Aliás, eu só quero aproveitar esse ponto para dizer que eu acho que já é uma visão estadista do governador quando ele cria a secretaria para desenvolver esse tipo de debate. Exatamente. Né? Para você ter uma ideia, Rodrigo, a chamada macrometrópole paulista, que é Baixada, Campinas, São Paulo, Vale do Paraíba, com Jundiaí, é 16% do território de São Paulo. Sim. Só que nesses 16% moram, trabalham, estudam 31 milhões dos 41 milhões de habitantes do Estado. Então, 76%. 80% do PIB está aí. Perfeito. Mais de 27% do PIB nacional está aí. Então, os grandes desafios estão nessa região, que é a terceira maior mancha urbana do planeta. A primeira é Tóquio, com quase 28 milhões de habitantes. A segunda é Nova Delhi e a terceira é São Paulo, né, segundo os próprios dados da ONU. E nessas regiões nós temos grandes desafios. Um deles é a questão da mobilidade urbana, né? Quer dizer, o transporte de qualidade. O governador tomou uma decisão que é mudar a matriz de mobilidade urbana, do transporte individual para o transporte de massa sobre trilhos. Perfeito. Hoje, para você ter uma ideia... Que é a solução para todas as grandes metrópoles. A única solução. E os números são estratosféricos, né? São Paulo hoje transporta 7,5 milhões de passageiros todos os dias. CPTM e metrô. Todo o resto do Brasil transporta 2,5 milhões. Se você for somar todas as viagens de metrô e de trem em São Paulo por dia, são 8 voltas em torno da Terra. Por dia. Então, para você ter uma ideia da dimensão. Terceiro, o maior fluxo de mobilidade urbana na região metropolitana é São Paulo e Guarulhos. 600 mil pessoas, 600 mil, todos os dias se deslocam entre São Paulo e Guarulhos. Todos os dias. Então, portanto, aí é uma região absolutamente imprescindível de você ter investimentos estratégicos. Lá nós estamos fazendo um grande corredor de ônibus que sai do Jardim Tabuão e vai interligar Guarulhos com o metrô Tucuruvi. A outra investimento importante é o Expresso Guarulhos, que o governador anunciou na agenda metropolitana do Alto Tietê, um investimento que vai fazer exatamente, nós temos um trem que vai até o aeroporto de Guarulhos, né, que vai transportar as pessoas que trabalham lá, que hoje são, para você ter uma ideia, cerca de 40 mil pessoas. Trabalham, é uma cidade média, né, 40 mil pessoas. Né? E tem também a programação de nós temos, então... Mas ali, ele é um transporte aberto ao público ou simplesmente para quem... São duas iniciativas. Você tem essa do trem que vai ser feita até 2014, que num primeiro momento vai ser utilizado, inclusive para os passageiros que virão da Copa do Mundo, né? E depois, então, a gente faz uma extensão específica do metrô para pegar só o transporte de quem viaja. De passageiros. Mas num primeiro momento... E ele liga Guarulhos a... Ele liga ao Bom Retiro, a estação do Bom Retiro do metrô. Né? E aí integra esse passageiro em todo o sistema. Claro. Né? Esse é um investimento importante. Nós temos o metrô que vai para São Bernardo, o monotrilho. O governador estende a linha 4 do metrô até Taboão da Serra, é uma outra ampliação importante. Começa agora a linha que vai ligar toda essa área de Moema até Santo Amaro. Né? A linha 4 tem feito uma integração bastante importante. Começou a desapropriação da linha 6 do metrô, que vai ligar Brasilândia até o centro da cidade. Uma outra linha de metrô também começa a ser agora, através de PPP, a ter seu esboço final, que é a da Faria Lima, né? Uma outra linha bastante importante. E os trens regionais. O governador anunciou, nesses próximos 4 anos, serão 50 bilhões de reais de investimento do Tesouro do Estado e mais cerca de 30 bilhões de reais de PPPs em 4 anos, que vai fazer com que... Portanto, 80 bilhões de reais em investimento. 80 bilhões de reais de investimento. Nós só vamos ficar no mundo, em termos de planta, sendo colocada, sendo construída de rede de metrô e de trens, atrás da China. Só a China vai estar construindo mais rede de trens e metrô do que São Paulo. Quanto a gente já tem disso startado? Nós temos hoje 70 quilômetros de metrô, 250 quilômetros de trem e já tem startado hoje um aumento de cerca de 6 a 7 quilômetros por ano de metrô.
nos próximos 4 anos, então vai dar mais ou menos 20 quilômetros de metrô, mais 20 quilômetros de metrô. Porque não é barato, isso não é uma implantação barata, é extremamente cara. E ao lado disso, o governador lançou o programa de trens regionais, né? O Expresso Jundiaí, que vai fazer Jundiaí uma PPP em 4 anos também, que vai ligar Jundiaí em 23 minutos até a estação Barra Funda, aqui de São Paulo, né? Nós temos o Expresso Sorocaba, também é uma continuação da linha da CPTM. Nós temos o Expresso ABC. Hoje tem uma linha importante da CPTM que para em 17 estações. Nós vamos construir uma outra linha de trem até o ABC, fora do monotrilho, fora do metrô. Sim. Perfeito. Que vai parar só em 3 estações, que são aquelas que têm o maior fluxo de passageiros. Para que faça isso de forma mais rápida. Mais rápida. O governador, dia 30, terminamos todo o processo de implantação do VLT da Baixada Santista, que é um trem que vai unir Santos, São Vicente e Praia Grande. Bastante importante, né? Um monotrilho que vai ligar as 3 cidades de grande mobilidade naquela região. Perfeito. Né? Então, são investimentos extremamente importantes para dar um pouco vazão ao enorme fluxo de mobilidade que nós temos hoje. Quando o senhor fala de todos esses investimentos, qual é o prazo de término para essas obras? Não, tem coisas que são exatamente no prazo de 4 anos. Né? Perfeito. São projetos que se complementam em 4 anos. O planejamento que o governador quer, qual que é? Fazer um conjunto de construções, terminar a construção de trens e metrô em 4 anos, mas já deixar implantado um canteiro de obras para uma grande ampliação nos outros 4 anos. Perfeito. Para quem quer que seja o governador, claro. Se Deus quiser, esperamos que seja o governador Geraldo Alckmin, Evidente. Mas para deixar implantado um canteiro para que o próximo governador possa ter aí um ritmo, inclusive, muito veloz, muito grande de crescimento de implantação. Muito bom. É importante a gente falar e colocar isso para que a nossa sociedade, o nosso telespectador, possa entender que os investimentos estão sendo feitos e aí a gente deixa de utilizar um termo que me deixa muito triste. Quando a gente chega no aeroporto ou quando a gente tem alguma experiência, o sujeito diz assim, esse é o país da Copa. Esse é o país da Copa e a gente tem que se orgulhar disso e a gente precisa começar a utilizar isso a nosso favor, não contra a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Quando a gente passa a ser negativo com isso, você está sendo negativo para você mesmo. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, em poder usar isso de forma positiva, até porque esses grandes eventos ajudaram a impulsionar todos esses investimentos. São investimentos mundiais, né? Claro. Nós temos hoje uma reunião, inclusive, onde São Paulo, a prefeitura, o prefeito Gilberto Kassab, o governador Geraldo Alckmin, mais toda uma mobilização que nós estamos fazendo, né, com apoio, inclusive, também da presidente Dilma, para trazer para São Paulo a Expo 2020. Você sabe que a Expo ela é o maior encontro mundial, depois das Olimpíadas e da Copa do Mundo, é o 3º maior evento mundial. Uau. E nós estamos tentando trazer para São Paulo, né, uma coisa importantíssima. Claro. Né? Quer dizer, por quê? Porque realmente hoje o Brasil, São Paulo é referência no mundo. Sem dúvida. A região metropolitana de São Paulo, Rodrigo, já foi escolhida pelo mundo como um polo da rede mundial de cidades. Claro. O que precisa somos nós nos conscientizarmos de que nós fazemos parte desse... E tomar posse disso. E fazer os investimentos estratégicos que precisa. É verdade. Secretário, o senhor já coordenou a campanha do nosso ex-governador Mário Covas, que foi um dos craques da política do nosso país, eu diria. Coordenou a campanha do nosso ex-governador José Serra e do nosso atual governador Geraldo Alckmin. Esse ano temos mais uma campanha à Prefeitura de São Paulo, onde o José Serra estará presente. Pergunta, o senhor coordenará essa campanha? O governador Geraldo Alckmin, junto com o nosso ex-governador Zé Serra, nos pediram então para que a gente fizesse um trabalho logo após a convenção do partido para poder fazer a coordenação dessa que é talvez a única eleição nacional, Rodrigo, desse ano, que nós estamos falando no 3º maior orçamento do país. Sem dúvida. Né? Uma grande cidade, mais de 10 milhões de habitantes, quer dizer, o centro de uma grande região metropolitana de quase 22 milhões de habitantes, né, com seus 38 cidades. Então, um grande desafio. Né? E acho que o PSDB, que foi o único partido que fez uma prévia
para escolher o seu candidato, né? Ouviu o partido como um todo, um pouco a experiência do que são as eleições de outros países, né? Como os Estados Unidos, por exemplo. Então fizemos uma prévia, escolhemos um candidato com uma enorme experiência, né, de vida pública, né? O Serra foi secretário de Estado, Planejamento, ministro do Planejamento, foi senador da República, um dos mais importantes da Constituinte, né? Foi ministro da Saúde, escolhido pela Organização Mundial de Saúde como o mais importante ministro da Saúde do mundo, né? Numa eleição que foi feita, né? Prefeito da cidade de São Paulo, governador de estado, 2 vezes candidato a presidente da República. Então, uma pessoa de uma vida pública irretocável, irreparável, preparado para dirigir uma cidade do tamanho dos desafios que nós temos em São Paulo. O PSDB está unido nessa candidatura? Está unido. Nós fizemos uma disputa, e disputa não significa desunião. Claro. Né? Nós tínhamos 4 pré-candidatos, né? Os deputados Zé Aníbal, que é secretário de Energia, o deputado Bruno Covas, o deputado Ricardo Triplo e o André Matarazzo. Né? Quando o Serra entrou na disputa, a convite do governador e a convite do prefeito, o Bruno e o André retiraram em apoio ao Serra. E o Triplo e o Zé Aníbal disputaram democraticamente. O Serra ganhou, os dois já declararam apoio, estão todos integrados. A gente tem um conselho de campanha que agrega exatamente todo mundo. Nós já tivemos todas as lideranças, nós já tivemos 3 alianças importantes anunciadas, né? O PV vai nos apoiar, os democratas vão nos apoiar e também o PSD. E estamos tentando costurar outras alianças. Né? Perfeito. Então o PSDB está unido? Não, unidos, e vamos para uma eleição que não é uma eleição fácil. Claro. É uma eleição difícil, mas acho, como eu disse, acho que a gente apresenta um candidato realmente à altura, à estatura da nossa cidade. Perfeito. Infelizmente a gente está caminhando aqui para o final do programa. Quero fazer um bate-bola rápido com você. Pode ser? Claro. Então vamos começar por um livro, uma indicação de um livro. A indicação de um livro. Eu sou historiador, né? Sim. A formação do Brasil contemporâneo, do Caio Pompeu, que acho que é uma grande... dá o retrato muito bem da formação do Brasil nos últimos 30, 40 anos. Perfeito. Um filme. Blade Runner. Um ídolo. Um ídolo. Mário Covas. Política. Política ética. Qual foi a maior decisão que o senhor já tomou na sua vida? Eu acho que a maior decisão que eu tomei foi optar com uma carreira minha à vida pública. Secretário, se hoje o senhor fosse presidente do Brasil, tivesse essa caneta na mão, qual seria a sua primeira iniciativa? Isso é uma pergunta difícil, mas acho que o Brasil é um país de grandes desafios, né? Eu acho que qualquer iniciativa que pudesse diminuir as imensas distâncias sociais que nós ainda temos no Brasil, né? Nós temos cidades, nós temos pessoas que moram, que vivem, que têm qualidade de vida do interior da Europa, do interior dos Estados Unidos. E nós temos brasileiros que têm a qualidade de vida de cidades do interior da África. Eu acho que se a gente pudesse, se eu pudesse tomar iniciativas para reduzir essas imensas distâncias sociais, é o que eu tentaria me dedicar. Secretário, apesar de sermos corintianos, temos que nos render aqui ao Santo Marcos. Eu acho que o Marcão foi uma grande estrela do futebol brasileiro e que trouxe alegria, evidentemente, para a torcida do Palmeiras, mas também para a nossa torcida, a torcida do Brasil. Então essa é uma homenagem que a revista Segredo de Sucesso, a nossa revista, faz ao Marcão e fica de presente para você. Obrigado. Acho que eu primeiro agradecer a revista, segundo o Marcos, que foi uma figura fantástica, embora palmeirense, né? Mas ele é de Oriente. Oriente é uma pequena cidade do lado de Marília. E eu sou o deputado mais votado em Oriente. Em Oriente? Em Oriente. Olha só. Então, a gente conhece o Marcos de lá também. Então. Maravilha, maravilha. E aqui uma recordação, assim que o senhor chegou, fizemos essa foto, ficou muito boa, por sinal. E ela foi impressa na nossa HP Envy com tecnologia e-print. Então fica um presente do programa e também da HP como recordação. Obrigado, Rodrigo. Um prazer, muito obrigado. Eu acho que é um prazer enorme poder participar do seu programa, contribuir de certa forma para que a gente possa enfrentar esses grandes desafios que nós temos em São Paulo hoje. Conte sempre conosco. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nosso secretário Edson Aparecido, espero que você tenha gostado e aprendido com o nosso programa de hoje. Obrigado pelo seu carinho e também, é claro, pela sua audiência. E eu te espero sempre de domingo a sexta-feira. Até lá!
Rodrigo Barros e você. Oferecimento: HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform, excelência no que faz. E Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil.